Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade. Dê lá o seu joinha e compartilhe, para que outros fiquem conhecendo um pouco da doutrina do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esmola e caridade. Esmola e caridade são tidas por alguns como uma só e a mesma coisa. Enquanto para outros, a primeira seria apenas uma faceta da segunda, ou melhor, uma das suas múltiplas manifestações. Por outro lado, há quem considere a esmola um constrangimento para aquele que a dá e uma humilhação para o que a recebe, negando assim o seu caráter filantrópico. Do ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola, dependendo tudo dos sentimentos que acompanhem ou inspirem o modo de agir das criaturas. Antes, porém, de dar prosseguimento a essa tese, vamos propor desenvolver e conceituarmos um ou outro termo. Esmola, para nós é a coisa que se dá, como por exemplo, dinheiro, comida, remédio, vestimento, etc. Enquanto que caridade é essencialmente amor. Não amor a nós mesmos, que é o egoísmo, mas o amor ao próximo, que é o do altruísmo. Feita essa distinção, aliás bem necessária, ser-nos-á facilmente demonstrar agora o que afirmamos quando começamos esse vídeo. Entre as esmolas sem caridade, incluem-se as doações arrancadas contra a vontade por injunções a que, apesar seu, a vítima não pôde resistir nem esquivar-se. Os auxílios dados com fins propagandísticos, seja para fazer cartas, sim, em períodos pré-eleitorais, seja para a exaltação da própria personalidade, visando agranjear fama de santo ou de benemérito. Os donativos feitos com total indiferença pela sua aplicação, assim como quem atira fora a ponta do seu charuto e etc. A essas e outras esmolas em que o coração não intervém é que o apóstolo Paulo quis referir-se em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele disse: mesmo que eu houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, se eu não tivesse caridade, de nada me serviria. As esmolas com caridade, a seu turno, compreendem uma escala progressiva de mérito, não evidentemente em função do quanto distribuído, mas sim dos estados de alma que lhe sejam intrínsecos. Em outras palavras, isso quer dizer que a esmola será tanto mais meritória aos olhos de Deus, quanto mais puro seja o seu conteúdo caritativo. Isto é, quanto mais as escondidas seja feita, quanto mais delicadeza encerre, quanto mais abnegação expresse e quanto menos vergonha cause a quem a recebe. No primeiro degrau, situam-se os óbolos concedidos de boa vontade, quando solicitados, esperando os doadores provas de gratidão dos infelizes aos quais favoreceram. No segundo caso, as esmolas da mesma espécie, cujos autores, conquanto não contem com a gratidão imediata dos homens, têm como certo tornarem-se merecedores do paraíso por causa delas. E no terceiro caso, as espontâneas, porém não na justa medida dos recursos que disponha o esmoler. No quarto, as dadas com alegria e em acordo com as possibilidades de quem as dá, mas de forma que o favorecido saiba a procedência do favor recebido. E no quinto, idem, mas já sem que o benefício tenha conhecimento de quem que seja o seu benfeitor. No sexto,
aquelas que se realizam em absoluto anonimato e de uma maneira tal que nem o dispensador de benefícios conheça individualmente os seus beneficiários, nem estes possam identificar o filantropo que os ajuda. No sétimo, aqueles que, em vez de simplesmente socorrer os pobres, os enfermos, enfim, os necessitados de todos os matizes, concorram para eliminar a pobreza, a enfermidade e os demais aspectos da miséria humana, ensejando novas e mais amplas oportunidades de educação, de trabalho, elevando física, mental, espiritual e socialmente os párias de todo mundo, para que se promovam, sintam-se gente como nós e experimente cada vez mais a alegria de viver. E a caridade sem esmola, no que consiste? Como pode ser praticada? Consiste no cultivo das virtudes cristãs, que são filhas do amor, havendo para todos inúmeras formas de exercitá-la. Sim, do nababo ao mendigo. Ninguém há que no pleno gozo das suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, como diz Kardec. Podendo como pode o ouro amoedado, transforma-se em toda sorte de bens e utilidades de consumo. É, sem dúvida, um precioso elemento de que a caridade só lançar mãos nas tarefas do bem, nem sempre, entretanto, é ele o recurso mais apropriado para estancar lágrimas, curar feridas e dirimir aflições. Pois males existem, e infinitos, em que as boas qualidades do coração valem mais do que aquelas que operam melhor que todas as riquezas materiais. Excusam-se muitos de não poderem ser caridosos, ficam se desculpando, alegando precariedade de bens, como se a caridade se reduzisse a dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus e proporcionar um teto aos desabrigados. Além dessa caridade de ordem material, outra existe, que é a moral, que não implica o gesto de um centavo sequer e, não obstante, é a mais difícil de ser praticada. Exemplos? Podemos dar alguns. Seríamos caridosos se, fazendo bom uso de nossas forças mentais, vibrássemos ou orássemos diariamente em favor de quantos saibamos acharem-se enfermos, tristes ou oprimidos, sem excluir aqueles que, porventura, se consideram nossos inimigos. Seríamos caridosos se, em determinadas situações, nos fizéssemos intencionalmente cegos para não vermos o sorriso desdenhoso ou o gesto desprezível de quem se julga superior a nós. Seríamos caridosos se, com o sacrifício de nosso valioso tempo, fôssemos capazes de ouvir sem enfado o infeliz que nos deseja confiar seus problemas íntimos, embora sabendo de antemão nada podermos fazer por ele, senão dirigir-lhe algumas palavras de carinho e de solidariedade. Seríamos caridosos se, ao revés, soubéssemos fazer-nos momentaneamente surdos quando alguém, habituado a escarnecer de tudo e de todos, nos atingisse com expressões irônicas ou zombeteiras. Seríamos caridosos se, disciplinando a nossa língua, só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só sirvam para compuscar a honra ou abalar a reputação alheia. Seríamos caridosos se, embora as circunstâncias a tal nos induzissem, não suspeitássemos mal de nossos semelhantes, abstendo-nos de expender qualquer prejuízo apressado
e temerário contra eles, mesmo entre os familiares. Seríamos caridosos se, percebendo em nosso irmão um instinto maligno, o aconselhássemos a tempo, mostrando-lhe o erro e despersuadindo-o de levar a efeito. Seríamos caridosos se, privando-nos de vez em quando do prazer de um programa radiofônico, de TV do nosso agrado, visitássemos pessoalmente aqueles que em leitos de hospitais ou de sua residência curtem uma prolongada doença e anseiam por um pouco de atenção e afeto. Seríamos caridosos se, embora essa atitude pudesse prejudicar nosso interesse pessoal, tomássemos sempre a defesa do fraco e do pobre, contra a prepotência do forte e a usura do rico. Seríamos caridosos se, mantendo permanentemente uma norma de proceder sereno e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, de tranquilidade, de bom humor. Seríamos caridosos se, vez por outra, endereçássemos uma palavra de aplauso e de estímulo às boas causas e não procurássemos, ao contrário, matar a fé e o entusiasmo daqueles que nelas se acham empenhados. Seríamos caridosos se deixássemos de postular qualquer benefício ou vantagem, desde que verificássemos haver outros direitos mais legítimos a serem atendidos em primeiro lugar. Seríamos caridosos se, vendo triunfar aqueles cujos méritos sejam inferiores aos nossos, não os invejássemos e nem lhes desejássemos o mal. Seríamos caridosos se não desdenhássemos nem evitássemos os de má vida, se não temêssemos os salpicos da lama que os cobrem e lhes estendêssemos a nossa mão amiga, ajudando a levantar-se e a limpar-se. Seríamos caridosos se, possuindo alguma parcela de poder, não nos deixássemos tomar pela soberba, tratando os pequeninos de condição, sempre com doçura e urbanidade, ou em situação inversa. Soubéssemos tolerar sem ódio as impertinências daqueles que ocupam melhores postos na paisagem social. Seríamos caridosos se, por sermos mais inteligentes, não nos irritássemos com a inépcia daqueles que nos cercam ou que nos servem. Seríamos caridosos se não guardássemos ressentimento daqueles que nos ofenderam ou nos prejudicaram, que feriram nosso orgulho ou roubaram a nossa felicidade, perdoando-lhes assim de coração. Seríamos caridosos se reservássemos nosso rigor apenas para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos no nosso lar, na oficina de trabalho ou até mesmo na sociedade. E assim, dezenas ou centenas de outras circunstâncias poderiam ainda ser lembradas, em que uma amizade sincera, um gesto fraterno ou uma simples demonstração de simpatia seriam expressões inequívocas da maior de todas as virtudes. Nós, porém, quase não nos apercebemos dessas oportunidades que se nos apresentam a todo instante para fazermos caridade. Por quê? É porque esse tipo de caridade não transpõe as fronteiras do nosso mundo interior, não transparece, não chama a atenção, nem provoca glorificações. Nós traímos, empregamos a violência, tratamos os outros com leviandade, desconfiamos, fazemos comentários de má-fé, compartilhamos do erro e da fraude, mostrando-nos intolerantes, alimentamos ódios, praticamos vinganças, fomentamos intrigas
espalhamos inquietações, desencorajamos iniciativas nobres, regozijamo-nos com a impostura, prejudicamos interesses alheios, exploramos os nossos semelhantes, tiranizamos os subalternos e os familiares, desperdiçamos fortunas no vício e no luxo. Transgredimos, enfim, todos os preceitos de caridade. E quando cedemos algumas migalhas do que nos sobra ou prestamos algum serviço, raras vezes agimos sob a inspiração do amor ao próximo. Via de regra, fazemo-lo por mera ostentação ou por amor a nós mesmos, isto é, tendo em mira o recebimento de recompensas celestiais. Quão longe estamos de possuir a verdadeira caridade. Somos ainda demasiadamente egoístas e miseravelmente desprovidos do espírito de renúncia para podermos praticá-la. É preciso que se faça mister, porém, que a exercitemos, que aprendamos a dar ou sacrificar algo de nós mesmos em benefício de nossos semelhantes, porque a caridade é o cumprimento da lei. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.